Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, amém? É uma alegria estarmos reunidos, ajuntados aqui nessa noite para celebrar e adorar o nome do nosso Deus. Você pode reparar aqui que as luzes estavam rosa no nosso palco, porque nós estamos em outubro rosa, e nós estamos visitando os hospitais e orando pelos enfermos. Tem esse tema, essa cor, em relação à saúde da mulher, as doenças que assolam o nosso povo, e a gente quer se envolver e orar também por essa causa. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 33. Esse salmo inicia falando que devemos cantar com alegria ao Senhor. O Senhor é a nossa alegria, amém? Amém. Ele enche o nosso coração, a nossa vida de alegria e de júbilo. Nós estamos terminando a nossa série de mensagens nesse domingo, que também estamos tratando desse tema, verdadeira felicidade. E Deus tem se revelado a nós, tem ministrado ao nosso coração, como nós podemos alcançar essa verdadeira felicidade que vem somente dele. Então vamos ler a partir do verso 1 do Salmo de número 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Cantem aos que são retos, fica bem louvá-lo.
Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração, por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa da sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Ele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém. Esse salmo ele fala dessa relação que eu e você podemos ter e a alegria que eu e você podemos experimentar na presença de Deus. Mas ele também fala que nós não experimentaremos isso sem que haja também uma perseguição. Nós não experimentaremos isso sem as tentações, sem as aflições dessa vida. Mas em tudo, eu e você devemos permanecer fiéis ao propósito pelo qual Ele nos chamou. Você quer permanecer fiel ao propósito de Deus nessa noite, amém? Amém. Então vamos orar, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Deus, nós nos reunimos aqui porque queremos permanecer fiéis, Deus, à Tua palavra, ao Teu propósito. Nós queremos permanecer fiéis, Senhor Deus, na adoração ao Teu nome, no louvor ao Teu nome. Senhor Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto. Nessa noite, nós queremos dizer, Pai, que a nossa esperança está em Ti, Senhor. O Senhor governa sobre tudo e todos, mais do que partidos políticos, mais do que um nome. O Senhor está acima de todos os céus. O Senhor está acima de toda a terra, de toda a humanidade, Senhor Deus, e a nossa confiança está em Ti, Senhor Deus. Por isso, todos nós aqui, independente do partido político, independente da família que nasceu, nós nos tornamos um com o Senhor, Pai, e nos leva nessa esperança, nesse propósito, a cumprir e manifestar o Teu reino, aqui e agora. Esse é o nosso desejo, Pai, se revela entre nós nessa noite, e ministra o nosso coração. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Amém. Te convido a ficar de pé, igreja do Senhor. Vamos iniciar esse tempo de canção, exaltando o nome do Senhor e chamando Ele, clamando: vem, Senhor, toma o seu lugar nesta noite. Queremos entregar ao Senhor o meu tributo, a minha adoração. Vamos louvar ao Senhor. Senhor.
de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, um trono de louvor. Preparamos ao Senhor, preparamos para ti. Recebe o nosso louvor. Cante ao Senhor agora, igreja. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus. Teu lugar, um trono de louvor, preparamos para ti, trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus, toma o teu só você cantando, só a tua voz. Tudo é para ti. Tudo é para ti. Diga ao Senhor, só para te adorar. Porque você veio, estamos nós aqui, Senhor. Esse é o motivo da nossa reunião, Pai. Vimos aqui para entregar o nosso louvor, o nosso tributo a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Louve ao Senhor com suas palmas. Reina aqui neste lugar, ó Deus.
sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo teu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre esse país. Louvado seja o nome do Senhor. Bata palmas ao Senhor. Exalte o seu nome. Reina aqui neste lugar, Pai. Reina nessa nação. Reina na tua igreja, Deus. Oh, aleluia. Nós vamos cantar uma canção que ela não tem sido cantada aqui ainda na igreja. Então, não estranhe se você nunca ouviu. Então você vai cantar uma vez, aí você canta depois, porque ela é bastante fácil, a letra dela, tá? Bastante animada. Eu só quero começar com você cantando lá do coro. Por favor, Felipe, coloca pra gente lá, o teu amor nos libertou, lá no final. Isso. Eu vou ensinar você agora a cantar com essa parte, e aí você bate palmas comigo, tá? A banda, eles não sabiam disso, tá? Estou fazendo isso agora. Assim que a igreja acabar, então, né, aquele tempo, aí, os seus 4 toques e a gente entra tocando, ok? Então você canta comigo assim, ó. O teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. Assim 2 vezes aqui, ó. O teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. Agora todo mundo cantando e batendo palmas. Mais uma vez. O teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. Continue batendo palmas. 1, 2, 3, 4. Fiel a mim, tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei.
encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. No começo, és real pra mim. Toda a igreja louvando o Senhor. Palmas. Tua graça alcançou meu coração, és meu Salvador que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Com toda alegria eu cantarei que te encontrei. 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 Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Agora do jeito que você aprendeu lá no começo, tá? O teu amor me libertou. Teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. O teu amor me libertou. O teu amor me libertou. O teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. O teu amor me libertou. O teu amor me libertou. O teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. O teu amor me libertou. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome, ó Deus, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Somos o teu povo, ó Deus. Queremos exaltar o teu nome. Espírito de Deus, eu te amo. Espírito de Deus, te desejo. És meu bem maior.
transformar. Vem Espírito de Deus, vem Neste lugar, reina sobre a tua vida, Pai, sobre a nossa vida, sobre a tua igreja. Senhor, Tu és santo, vem em mim, reina, toda glória, honra, força e poder sejam dados a Ti, ó Deus, só a Ti. todo louvor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora, enquanto o grupo continua ministrando os instrumentos, tributando ao Senhor. Vai dizendo palavras a Ele. Deus, Tu és digno de louvor. Ao som dos instrumentos, somente a Ti, ó Deus. Manifeste o Teu desejo de louvar, de sentir a mão do Senhor conduzindo a tua vida. Manifesta sobre nós, sobre a tua igreja. Nós estamos aqui clamando ao Senhor, Pai. Vem e enche este lugar. Estamos sedentos por Ti, Pai. Oh, Senhor, nosso desejo, ó Deus, é que o Senhor venha sobre nós, Pai. Aleluia. A igreja pode se assentar. Você pode abrir novamente a sua Bíblia lá no Salmo de número 33. Nós teremos agora o tempo de dízimos e ofertas, o momento de dízimos e ofertas. Você que é membro dessa igreja, você tem esse compromisso de dizimar, de ofertar. Você que é nova criatura em Cristo Jesus, você que é filho de Deus, você também tem esse chamado, esse convite, esse desafio de Deus, de colocar a sua esperança, de devolver o seu dízimo e a sua oferta em louvor, em adoração a Deus, exercitando assim a sua fé no Deus provedor. Nós vamos ler os últimos versículos do Salmo de número 33, versículos 20, 21 e 22. Ele diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Seu santo nome. Esteja sobre nós o Teu amor, Senhor, como está em Ti a nossa esperança. Nós temos lido esse salmo e refletido nesse salmo, porque nós estamos numa campanha de oração pelo nosso país, pela nossa igreja, pelas nossas famílias. E nesse salmo diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E todas as igrejas presbiterianas independentes do Brasil todo estão se engajando nesse tempo de oração e chamado da igreja, o despertar da igreja
para ver o nosso país sendo transformado pelo agir de Deus. E nós queremos orar nessa noite, consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas, orar também pela nossa nação, para que Deus seja o Deus provedor sobre a nossa nação também. E nós vamos orar então. Você tem alguns envelopes que estão aí distribuídos nos bancos, você pode pegar esse envelope para participar desse momento com alegria e com fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, a nossa esperança, a nossa confiança está em Ti, ó Deus. Como nós lemos aqui no Salmo. Em Ti o nosso coração se alegra. O Seu amor está sobre nós. O Seu amor tem sido derramado sobre as nossas vidas, Pai. E nós temos experimentado desse amor, Deus. Nós temos experimentado da Tua provisão. Nós temos experimentado do Teu sustento, do Teu cuidado, Deus. Obrigado, Pai. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Queremos consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas nessa hora, como símbolo, como sinal dessa aliança que temos com o Senhor, Pai. Desse desafio de viver a igreja, de viver ao Teu lado, e viver nessa proteção e nesse cuidado, e nesse desafio de expressar o Teu amor, e levar a Tua palavra para todos aqueles que ainda não conhecem, Deus. E nós queremos nessa hora também orar pelo nosso país, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor dela. E nós cremos nisso, Pai. Nós cremos que a nossa nação tem um governador, tem o dono que é o Senhor, forte e poderoso, entronizado no mais altos céus, Deus. Restaura a nossa sorte, Senhor. Seja o Deus provedor sobre a nossa nação, sobre as nossas famílias, nos lugares mais distantes, Deus, ou também aqui na nossa cidade, Presidente Prudente, Deus. Visita o nosso povo, visita a nossa pátria, Senhor, e faz novas todas as coisas, Senhor Deus. Cumpra o Teu querer e o Teu propósito nas nossas vidas, Senhor Deus. Nós consagramos a nossa nação, as nossas vidas e os nossos dízimos e as nossas ofertas nessa noite, no nome poderoso de Jesus, amém. Tu és o Senhor.
Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Nós queremos ver você, conhecer você. Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Não? Ah, lá em cima na galeria tem bastante gente. Você pode ficar de pé um minutinho, nós queremos ver você e dar uma lembrança. Isso, pode ficar de pé também. A família aí, que bom. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. Você vai receber uma lembrança da nossa igreja e o cumprimento das pessoas que estão aí do seu lado, tá bom? Você pode se levantar e cumprimentar essa pessoa que está aí perto de você. Isso. É uma alegria recebê-los, viu? Sejam bem-vindos. Que bom. Nós teremos agora o momento da Santa Ceia. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E eu vou ler um texto da palavra de Deus. Feche seus olhos nesse instante. Pois aquilo que recebi do Senhor, eu lhes entrego. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Feche seus olhos, tenha um tempo com Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos deixar o Espírito Santo examinar, esquadrinhar a nossa vida, o nosso coração, para que eu e você participemos da Santa Ceia do Senhor. Senhor, nessa hora, nessa noite, nós queremos apresentar as nossas vidas, Deus, e atender ao convite do Senhor. É o Senhor que nos convida a sentar à mesa com o Senhor, a mesa da verdade, a mesa da vida, a mesa da salvação. Senhor, traga arrependimento sobre os nossos corações nessa noite, Deus. Toque as nossas vidas, ministre as nossas vidas, Senhor Deus, e que o nosso coração, ao participar da Santa Ceia, seja cheio de esperança, a esperança que o Senhor está conosco, que o Senhor não desampara os seus, que mesmo em meio de tempos aflições, tempos de crise, tempos difíceis, o Senhor nos protege, nos guarda, o Senhor é conosco, Pai. Obrigado pela salvação, pela vida e pela vitória que o Senhor nos deu na cruz, ó Pai. Obrigado pela sua ressurreição. O Senhor vive e viverá para todo sempre. Glória ao teu nome, Senhor. E a tua igreja te aguarda, Deus, com grande expectativa. A gente tem grande esperança da sua segunda vinda, onde o Senhor voltará para buscar a tua noiva, que é a tua igreja, Deus. Obrigado pela tua promessa, pela tua palavra, Deus. E é nessa convicção que nós queremos nos achegar à mesa nessa noite e tomar do pão e do cálice, celebrando a vida que temos em Ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar todos os presbíteros que venham aqui à frente, os pastores também, presbíteros em disponibilidade, que venham aqui. Nós teremos então esse tempo de participarmos da Santa Ceia do Senhor.
de comermos do pão e bebermos do cálice, lembrando do sacrifício que Jesus fez por nós. E nós poderemos fazer isso enquanto cantamos. Você pode vir pelo corredor central e retornar pelos corredores laterais. E nós convidamos primeiro que venha aqueles que estão com seus filhos, os pais com os filhos. Vocês vão participar da Santa Ceia juntos, e depois os seus filhos serão encaminhados para o culto infantil, lá no Central Kids. E também a melhor idade, que venha primeiro, e depois os demais podem vir e participar desse momento com alegria e com júbilo, porque o nosso Deus venceu a morte e nos deu vida e vida eterna. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém? Amém. Amém. Então vamos participar enquanto cantamos com alegria. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou e o medo me livrou, quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Libertei-me de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu melhor pra mim, e nele esperarei. Louva o Senhor. Tudo e for feliz será enquanto eu viver. Libertei-me de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me salvou será pra sempre. Será pra sempre. Será pra sempre meu. Será pra sempre. Eu liberto, eu fui. Libertei eu de uma prisão, meu Salvador me resgatou.
comigo agora. Maravilhosa graça que quero ouvir a igreja cantando. Perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Na saída você pode retirar um convite para um chá beneficente que nós teremos em novembro. E a gente quer já divulgar para as células, você que é líder de célula, ou você que quer se inteirar mais dessa programação em prol do projeto Mão Amiga e da igreja lá do Brasil Novo, você pode retirar esses convites com a Eliana e o pessoal da diaconia ali na saída, no hall da nossa igreja. E agora nós teremos também o Central News. Olá, igreja! Esta é a nossa última semana dos 40 dias de oração. Então foram aí 40 dias muito abençoados e nesta última semana vamos falar sobre a nossa declaração de fé. Então você que aí se reuniu todo esse período com a sua família, seus amigos, o pessoal da célula, muito bom ter participado com vocês. Vamos falar também do Acampa Tô de Boa, que vai ter aí nos próximos dias 26, 27 e 28 de outubro. Então garanta lá a sua vaga no site ipicprudente.org.br/Tô de Boa. E para quem foi no congresso, tem um desconto, então vê lá como é que vai fazer aí esses descontinhos, a parcelamento, vai ser muito legal também a sua participação lá. E aproveitando, falando do congresso, tem os vídeos do congresso lá no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/IPIC-Prudente. Tem lá a pregação do André Fernandes, a pregação dos pastores no sábado, então você pode ir lá conferir. E aproveitando, falando que tem cesta básica no próximo dia 12, isso mesmo, no feriado, dia 12, às 8 da noite, com o tema Alegria Transbordante. Então garanta aí com a galera a participação no dia 12 aí do Cesta Básica. E vamos falar agora da conferência missionária, que vai ser nos dias 19 até o dia 21, e tem um vídeo do missionário Mehdi aí para a gente assistir. Acompanha aí. Meu nome é Mehdi e meu nome literalmente significa aquele que estava na escuridão e viu a luz. Fui criado dentro de uma família extremamente religiosa, extremamente poderosa dentro do Marrocos. Eu sabia bem claro, desde a minha adolescência, meu cargo no país. Eu sou um filho de um líder religioso, sou futuro líder religioso. Meu professor, ele veio até mim, ele disse para mim: Mehdi, eu tenho um tema muito interessante para sua TCC. Comparação sobre Bíblia
e Alcorão. Ainda empolgado, peguei o Evangelho de Lucas, fui para casa e comecei a ler. Eu repito a leitura do Evangelho de Lucas mais do que 15 vezes por dia. Eu fiz comparação sobre o amor de Deus na Bíblia e o amor de Deus no Alcorão. A verdade de Deus na Bíblia, a verdade de Deus no Alcorão. Mas a pura verdade é que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Eu senti que todos os pecados da minha vida foram revelados na minha mente aquele hora. E fechei meus olhos como um muçulmano, incrédulo, e abri meus olhos como um crente no Senhor Jesus. Que história, hein? Os dias 19, 20 e 21, marque aí na sua agenda para participar da nossa conferência missionária aqui na Central. E a Educação Cristã avisa que o curso de Fundamentos do Casamento foi adiado para o ano que vem. Então você que tem aí a sua inscrição ou tinha interesse, prepare para o ano que vem. E o curso Tabernáculo em Cristo tem início na próxima quarta, dia 10, às 7h30 da noite, lá na capela. As inscrições vão estar abertas lá no nosso site. E a Associação Betel, o projeto Mão Amiga, tem uma vaga para educador social. Você que tem aí a formação de pedagogia ou está cursando, pode aí se inscrever para a vaga, que o e-mail está aqui embaixo. E a classe Nova Vida vai começar, então você que está participando aí no mínimo 6 meses da nossa igreja e tem aí alguma coisa com célula já, então já pode reservar a data do dia 10 de novembro para o início da classe Nova Vida. E não perca que a gente vai passar as informações das inscrições logo logo. Você ainda não pegou a sua edição da revista do Central News? Se ainda não, no final do culto, vai lá com o pessoal da diaconia para garantir o seu exemplar. E ficamos aqui com a última mensagem da série A Verdadeira Felicidade. Quero convidar você para abrir a Bíblia, então, em Mateus capítulo 5, versículo 10 em diante, e vamos ler esta que é a última das 8 bem-aventuranças. Estamos meditando durante já 7 semanas neste tema verdadeira felicidade, mas não de acordo com o que o mundo diz, não de acordo com o que a sociedade apresenta para nós, do que é ser feliz, mas de acordo com os valores do reino de Deus, de acordo com os valores do Evangelho. E nós passamos por vários assuntos, Jesus dizendo: feliz é o pobre de espírito, feliz é o manso, feliz é o que ama a justiça, feliz o misericordioso, pacificador, feliz aqueles que são puros de coração. E hoje, finalizando com esta 8ª bem-aventurança, que está no capítulo 5 de Mateus, versículo 10. Por favor, leia comigo o versículo 10 em voz alta. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mais uma vez juntos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus amplia um pouco mais esta bem-aventurança. Ele fala um pouquinho mais, e Mateus teve esse cuidado de apresentar alguns outros argumentos que vêm nos versículos seguintes, uns 2 versículos que vêm seguindo aí onde estamos lendo. Então eu quero pedir para você ouvir a leitura agora do versículo 11 e 12, que é quase que uma ampliação, uma explicação melhor do que Jesus estava dizendo. Ele diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os injuriarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Por favor, abaixe sua cabeça, vamos orar juntos. Pai, nós queremos pedir que, quando seremos agora expostos à luz da Tua Palavra, ela venha e ilumine o nosso coração e haja desejo em nós de recebermos a ministração, o ensino, a exortação da Tua Palavra, porque ela é fonte de vida para nós. E nós queremos andar por esse caminho da felicidade de acordo com aquilo que o Senhor exige, diz, orienta para cada um de nós como Teus discípulos. Nós oramos assim: nos torna
prontos para receber essa boa semente da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. A palavra-chave desta oitava e última bem-aventurança é perseguição, por isso ela tem esse título, Bem-aventurados os perseguidos. Então parece que Jesus não está preocupado em terminar com aquele happy end, sabe, no inglês happy end, final feliz. Ele não está preocupado em dar aquele clímax de alegria para os seus discípulos. Quando ele vai dando as bem-aventuranças, ele deixa que parece a mais difícil, a pior para o fim. E com Jesus é assim, a realidade é nua e crua. Não tem esse negócio de querer florear o evangelho. Aliás, muitas vezes ele diz, vocês querem também me abandonar, então podem fazê-lo agora. Parece que Jesus deixa esse tom sombrio, esse tom perigoso, de ameaça, de desafio, de confrontação para o final das bem-aventuranças. E ele encerra essa série de oito desafios para moldar o nosso caráter, para termos o caráter dele, com esse tom de dificuldade. Eu quero apresentar nesta noite, rapidamente para você, 2 tipos de perseguição. O primeiro tipo é aquele que o Mehdi, M-E-H-D-I, acabou de dar o testemunho aqui. Talvez entre nós, pouquíssimas pessoas já conviveram com pessoas assim. Você já conviveu com alguém assim? Já levou para comer na sua casa, na sua mesa, uma pessoa que vive num lugar assim, perigoso, onde se vai preso, porque é cristão? Você já viu isso? Não. Talvez você vai ter, muitos de nós aqui teremos, com ele, que virá aqui na outra semana, daqui a 2 semanas, 15 dias, ele estará aqui, sexta, sábado, domingo, na conferência missionária. Ele mora em Foz do Iguaçu e é refugiado religioso no Brasil há 6 anos, se não me engano, porque ele se converteu e aí teve perseguição. E talvez muitos de nós vamos ter pela primeira vez contato ao vivo com alguém que vive numa situação dessa. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo. E esse vídeo foi promovido, foi feito pela missão Portas Abertas. E este vídeo, desculpa Cláudia, não tem tradução para vocês ali, mas eu vou pedir a tua ajuda para traduzir para os nossos irmãos surdos e nós vamos ver o que acontece em muitos países. Veja só a realidade que esses países vivem. Pode soltar. A lista mundial da perseguição é um ranking dos 50 países onde os cristãos vivenciam maior perseguição por causa da fé em Jesus ao redor do mundo. A lista analisa a perseguição em cada país, em diferentes contextos, fornecendo uma imagem precisa das dificuldades que os cristãos enfrentam. Mais um ano em primeiro lugar. A Coreia do Norte é considerado o pior lugar para ser cristão. Todos são obrigados a adorar Kim Jong-un. Afeganistão, país que viola gravemente os padrões de liberdade. A perseguição cresce a cada dia. Igrejas são proibidas. Na Índia, a perseguição é extrema. O governo tem como objetivo tornar toda a população hinduísta até 2030. A lista é mais do que um ranking em estatísticas. Ela representa todos os que decidiram seguir a Jesus sem se importar com as consequências. Há apenas um corpo de Cristo. E quando uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Você faz parte desse corpo.
Há 15 dias eu conversei pelo Skype com um irmão nosso, iraniano. E esse irmão, chamado Farzad, talvez a gente vá conhecê-lo um dia, ele vai vir aqui à nossa igreja. E ele estava contando a história dele, que se converteu há cerca de 6 anos, com um pastor no Irã. Igreja perseguida, um dos países mais fechados para o cristianismo. E ele estava dizendo que houve um grupo, incluindo o pastor e outros 4 ou 5 jovens, que foram presos durante um mês. E somente foram libertos porque havia um contato de alguém conhecido, que conhecia esse grupo, com a ONU, e a ONU começou a fazer pressão sobre o governo iraniano, e aí então foram libertos. E foram levados para alguns países, e Farzad está há 5 anos, morando como refugiado religioso na Índia. E ele contando como ele perdeu o contato com a família, ele não vê o pai há anos, a mãe foi visitá-lo agora há pouco tempo, a mãe continua muçulmana, juntamente com o irmão, mas os bens que a família tem, a mãe é professora universitária, não tem uma boa posição na sociedade financeira, mas os bens que a família tem, ele não pode de forma nenhuma usufruir, porque ele um dia resolveu seguir o caminho da verdadeira felicidade, encontrou a Cristo, como Mehdi deu esse testemunho no vídeo agora há pouco. Eu poderia contar muitas histórias, vi pessoas com marcas no corpo, por causa de surra, por causa de violência física, conheci mulheres, homens, que vivem em um ambiente de opressão, vivem em um ambiente onde igrejas são queimadas, como no nordeste da Índia, onde a perseguição, depois da última eleição geral que aconteceu, se radicalizou o governo e a perseguição tem aumentado tremendamente, especialmente na região norte. E em muitos lugares do mundo eu poderia contar histórias, e se você quer conhecer essas histórias em vídeo, em depoimento escrito, entre neste site Portas Abertas e você vai ver cristãos em todo o mundo, em todo o tempo, como 33 mulheres que foram presas na Eritreia, meses atrás, ficaram 1 mês na prisão, todas foram estupradas, e só foram libertas depois de 30 dias de surra, de violência física, de abuso sexual. Sabe o que elas estavam fazendo quando foram presas? Estavam numa reunião de oração. Irmãos, nós não temos ideia do que os nossos irmãos na fé passam em alguns lugares do mundo, inclusive aqui na América Latina, no México, onde a perseguição tem aumentado, Colômbia. Nós não temos ideia, e sabe o que é pior? É que nós nos esquecemos, não temos conhecimento, e se temos conhecimento, nos esquecemos que são membros da nossa família da fé. E quando olhamos esse texto, não há como não pensarmos nesta perseguição que é política, que é clara, que é aberta, e é conhecida dos povos, dos países ocidentais. Ela é religiosa, ela traz danos materiais, ela traz danos físicos, traz danos morais, perda de emprego, perda de herança, perda de família, perda de relacionamento e assim por diante. Não há como não pensarmos neste aspecto. Mas aí parece que o texto de Jesus não serve para nós que moramos no Ocidente. O que esse texto tem a ver comigo e com você, quando ele diz bem-aventurados os perseguidos? Porque aqui ninguém está sendo perseguido, ninguém está sendo ameaçado de ser colocado na prisão, ninguém perde herança por ser cristão. Pelo contrário, no Brasil a população evangélica, cristã, cresce, e a gente vê gente famosa, e a gente vê escândalos, vê absurdos sendo feitos e falados em nome do Evangelho, e parece que essas coisas se tornam comuns para nós, comuns.
A gente tem dezenas de Bíblias, nas mais variadas versões. O nosso Google não é censurado e podemos entrar na Bíblia eletrônica online a hora que queremos. E parece que esta mensagem não serve para nós, porque não nos adequamos, não estamos inseridos nessa realidade. Mas eu quero falar a você o que Deus tem colocado no meu coração sobre esta última bem-aventurança. E a perseguição que eu quero falar aqui não é daquele cristão que, por ter um comportamento inadequado, de um cristão fajuto, lá no trabalho, que dá mau testemunho, ele diz que está sendo perseguido porque vai no banheiro ou vai dedicar um tempo para orar e ler a Bíblia, tomando o tempo do seu trabalho. E aí quando alguém o critica, ou a liderança, ou o chefe, ou alguém da sessão o impede de fazer isso, ele acha que está sendo perseguido. Ou um político que quer na hora da eleição usar o nome do Evangelho, de Deus, e diz que está sendo perseguido por alguém, mas na verdade falta sabedoria, falta bom senso. Há muitas pessoas que se dizem perseguidas por causa de Jesus, mas ao invés disso é que elas estão usando de uma ausência, às vezes absurda, de sabedoria no que diz respeito ao seu comportamento. O que é essa perseguição que Jesus fala? Talvez um dos textos que mais nos ajuda a entender o que é essa perseguição é o que Paulo diz em Romanos 12. Eu rogo a vocês que vocês não se amoldem a este mundo. Não tomem a forma deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, da alma com Deus, da submissão a Cristo, do conhecimento da palavra. Não tomem a forma. Outro texto importante do apóstolo Paulo, ele diz: todo aquele que quer viver fielmente a Jesus será perseguido. Paulo fala isso no final da sua vida, porque ele mesmo estava sendo perseguido, estava preso. E ele diz: se você quer viver fielmente ao Senhor, em algumas Bíblias diz piedosamente, lá em 1 Timóteo 3,12, você será perseguido. Talvez se a gente fosse ler de forma diferente, poderíamos dizer: se nós não estamos sendo perseguidos, talvez é porque não estamos vivendo piedosamente, fielmente. A gente poderia inverter a frase, não poderia? Ou nós poderíamos dizer: se nós estamos sendo moldados pelo mundo, pelo pensar do nosso tempo, da nossa era, da nossa época, então não vai haver perseguição, nunca. A gente vai se livrando dela. Porque eu estou querendo falar aqui é de uma perseguição que é velada. Ela é velada, ela não é clara, ela é camuflada. É uma perseguição que vem quando nos posicionamos de acordo com os valores do Evangelho. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: você quer entrar no reino, e ele diz aqui: bem-aventurados são os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Você quer ter o reino tem valores, o reino tem critérios, e o reino vai trazer perseguição. Embora essa perseguição no nosso mundo ocidental, nós vivemos no Ocidente, não lá no Oriente Médio, não lá no norte da África. Embora no Ocidente, esta perseguição, como eu disse, é camuflada, ela é muito mais ideológica, ela diz respeito a valores, ela diz respeito a essa pressão da cultura prevalecente de nos moldar, de nos calar, de nos fazer ser como todo mundo é, como a maioria é. Então ela vai nos empurrando para termos um comportamento igual a todo mundo. Mas Jesus está chamando seus discípulos para serem diferentes. A questão é que, às vezes, irmãos, nós como cristãos, estamos tão perto de sermos membros de igreja, mas tão longe de sermos discípulos de Cristo. Você entende a diferença? Estamos tão perto de sermos religiosos, frequentarmos um lugar, até termos uma Bíblia, termos símbolos cristãos dentro do nosso carro, na nossa casa,
temos a Bíblia lá, já fomos batizados, vamos nos cultos. E isso nos deixa muitas vezes longe do que é ser discípulo de Cristo, que assume compromissos, que não se molda na maneira de pensar. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. É a pressão da cultura que quer fazer com que cada homem, cada mulher, cada jovem, você adolescente aí em cima, pense e viva como todo mundo vive. E você vai amoldando os seus valores, as suas convicções, e aquilo que era comum, que é comum para muita gente, não é comum para nós. Eu ouvi uma frase que me impactou, e a Jane me lembrou dela hoje. O que é aceito por uma geração é banalizado pela geração seguinte. E nós aceitamos como cristãos coisas que deveríamos estar rejeitando. Posicionamentos, valores, conceitos, práticas. E o que vai acontecendo é que com a geração mudando, nós mais velhos vamos deixando os nossos lugares e a outra geração vai assumindo, e aquilo que para a geração passada foi aceito, para esta é banalizado. Eu recebi a semana passada, o mês passado, uma revista, Ultimato. Gostaria muito de recomendar que você assine essa revista. É a melhor revista cristã que nós temos no Brasil. Ela já tem 40 ou 50 anos. Moderna, fala a nossa linguagem, contextualizada. Assine essa revista Ultimato. E a capa da Ultimato de 2 meses atrás foi Sexo Estragado. E vários artigos no interior dessa revista dizendo o que é que estamos vendo hoje. Parece que uma cesta de maçãs que apodreceram, estão fétidas, estão tendo bichos, estão apodrecidas, horríveis. E a revista apresenta esta situação, e nossos filhos, nossas crianças estão sendo erotizadas, estão sendo expostas a essas situações absurdas, porque nós, os mais velhos, permitimos que essas coisas aconteçam. Assim como mães, como pais, começam a achar que homossexualidade na verdade, uma escolha, é alguma coisa que acontece e a pessoa deseja isso, e a igreja precisa se abrir, como muitas igrejas têm se aberto a isso. E ninguém rejeita aquele que é homossexual. Mas nós dizemos o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, capítulo 2, que Deus rejeita práticas como esta. Agora, se você se posiciona, prepare-se, porque algum tipo de reação vai acontecer na sua família, talvez com seus próprios filhos, com seus amigos. Então, esta perseguição que Jesus está falando aqui, para nós, nos nossos dias, ela é resultado dessa sociedade plural. Ela é plural. As pessoas têm as suas opções. Vivemos hoje a eleição, não é? Vamos para o segundo turno. Vamos ter segundo turno. No nosso estado, provavelmente, no Brasil, provavelmente. Você escolhe o candidato que você quer. Você escolhe e nós escolhemos, baseados nas nossas escolhas pessoais, não é? Pelo candidato em si, pela história política dele, mas também pelas nossas ideologias, pelos nossos valores. Mas o que, na verdade, a sociedade vai querer fazer com cada um de nós e os cristãos, e isso vai aumentar a cada dia, é calar a boca para que o cristão não fale acerca dos seus valores. E eu poderia falar de muitos exemplos aqui, irmãos, muitos. Deixa eu falar alguma coisa sobre bebida alcoólica. E eu digo a você, e você ouça bem o que eu vou dizer agora, você que está na internet ou você está aqui. A Bíblia não proíbe em lugar nenhum você ingerir bebida alcoólica. Você sabia disso? Não é proibido.
Mas com isso eu não estou dizendo que a Bíblia não trata acerca do álcool. Aliás, a Bíblia é claríssima sobre o álcool, sobre a bebida alcoólica. E é uma vergonha que cristãos, ao invés de lerem aquele texto que diz em Efésios capítulo 5, não se embriaguem com vinho, isto é, com álcool, mas se encham do Espírito Santo, vão para o texto onde Jesus multiplicou água, ou transformou água em vinho, não é verdade? Porque querem se justificar, não querem ser perseguidos, não querem tomar posição. E um dia eu ouvi uma pessoa dizendo para mim, perguntando para mim, escuta pastor, há muitos anos uma pessoa que estava começando a vir na nossa igreja, pastor, na sua igreja pode, na sua igreja, né? Falei, essa foi a primeira mudança que eu fiz na fala dela, a igreja não é minha, a igreja é nossa, tá bom? A igreja é de Jesus. Mas então, nessa igreja, pode beber, pode tudo. Eu disse, da onde saiu? De que buraco saiu essa frase? Onde você ouviu isso? Irmãos, eu quero dar 3 critérios para você lidar com bebida. Talvez você vai mudar muito o seu comportamento, depois que eu der esses 3 critérios. Primeiro, se você escandalizar alguém, você está colocando a sua alma em juízo. Porque a Bíblia diz, é melhor amarrar uma pedra e se enfiar embaixo, e se atirar no mar e morrer afogado, do que servir de escândalo para alguém. Então, primeiro critério. Se alguém olhar você numa festa de aniversário, numa festa de casamento, em qualquer lugar, e olhar para você e dizer, puxa, eu não esperava isso desta pessoa, porque ele se diz cristão e você está abusando da bebida alcoólica, isto é um pecado diante de Deus, porque você está escandalizando. Então cuidado com isso, siga esse critério e muito comportamento vai mudar na sua vida. Segundo critério, exemplo. Eu quero dizer a você que é pai, você que tem filhos pequenos, filhos adolescentes, talvez seus filhos estejam lá em cima. Se o seu filho vê você, mulher, mãe, pai, avô, bebendo, não peça oração daqui a 5 anos se o seu filho estiver na bebida ou nas drogas, porque o seu exemplo foi inadequado. Eu espero ter os meus netos, e eu estou gravando esse filme, esse sermão aqui para ouvir quando eu tiver os meus netos, tá bom? Estou falando para mim. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as pressões, com os hábitos, com os costumes, é disso que Jesus está falando. A gente vai se acomodando, vai se amoldando, vai achando que não tem problema nenhum, mas você tem filhos, você tem netos, você tem crianças ao seu lado, você tem adolescentes ao seu lado, você tem jovens ao seu lado. Qual o exemplo que nós estamos dando para as nossas crianças? Depois queremos falar das ideologias dos políticos. Eu orei durante essa semana, pedindo que Deus me desse uma palavra, e essa palavra, irmãos, de Jesus é dura, ela é pesada. Bem-aventurados os perseguidos. Aqui não tem meia verdade, aqui é cru. A verdade é dura de Jesus aqui. E eu não quero florear, mas também não quero causar denúncia, não quero causar acusação, não é isso. Mas a minha função aqui nesta noite é trazer uma palavra profética sobre a sua vida, de alerta sobre a sua casa. Como é que você está vivendo essas questões no seu lar? Outro critério, terceiro, eu falei que eu ia dar 3. Primeiro é o escândalo, segundo é o exemplo. Terceiro critério, algum nível de embriaguez. Irmãos, é um absurdo que festa de aniversário, festas de família, de churrasco, a gente precisa tomar, a gente não, porque eu não tomo, tá bom? Mas precisa tomar bebida alcoólica para se tornar uma festa mais animada. Que absurdo, irmãos, não nos embriaguemos com vinho, mas enchemos-nos no Espírito Santo. Você vai numa festa, os adolescentes estão aí. Esses dias eu ouvi de uma festa, num determinado lugar, festa de jovens, de adolescentes, aniversário do colégio, que o resgate foi buscar, isso não deve ser tão incomum, por coma alcoólico.
Será que na casa, a minha pergunta é, eu não sei quem é esse adolescente, ele não é aqui da nossa igreja, não é membro, eu espero que seja um dia ele e a sua família, que eu não conheço. Mas a minha pergunta, sabe quando eu ouvi essa notícia, sabe qual foi? Será que na casa desta família, na sala dessa família, tem aquele altarzinho para o álcool, chamado barzinho? Porque esse adolescente é exposto o tempo todo, não é possível. Como pode um adolescente ir numa festa de aniversário e sair numa ambulância, num resgate com coma alcoólico? Eu estou falando de famílias sem o fundamento do Evangelho. Mas eu estou trazendo uma palavra de alerta a todos nós, a minha casa, a sua casa, porque a nossa casa precisa enfrentar os hábitos, os costumes, as práticas da nossa sociedade. E eu já poderia dizer várias outras coisas sobre outros assuntos. Quantos outros assuntos? Sobre sexualidade, sobre pornografia, sobre hábitos que temos. Por exemplo, às vezes você está numa roda de pessoas, às vezes até cristãs, e começa a se falar mal, começa a se caluniar. É a hora de você dizer, olha, eu não quero ouvir isso, dá licença. O que vão dizer sobre você? Eu não sei. Talvez vão fazer o que Jesus diz aqui, olha, quando caluniarem você, quando perseguirem, quando levantarem todo tipo de insultos, está aqui. Mas ao mesmo tempo Jesus diz, alegre-se, regozije-se, porque o seu galardão está reservado nos céus. Irmãos, há 5 tipos de galardões na Bíblia. São prêmios especiais, essa é a minha maneira de ver, são prêmios especiais, além da salvação, que Jesus vai dar para pessoas, e tem 5 deles. Um deles é para aqueles que esperam a vinda de Jesus. Se você é daqueles que ora, Senhor Maranata, vem Jesus, volta. A gente ouviu agora há pouco o pastor Osnir falar essa expressão, nós ansiamos pela volta de Cristo, tem um galardão especial para ele, para essa pessoa. Eu não vou mencionar os outros por causa do tempo, mas há um galardão aqui prometido para aqueles que são perseguidos, não para aqueles crentes chatos, inconvenientes, não é? Aqui ninguém é assim, só lá fora que tem esses crentes, que não sabem a hora de falar, que ficam incomodando as pessoas, não é esse, mas aquele que por se posicionar, por assumir o lugar de discípulo, pode gerar comentários negativos, porque você vai gerar. Se você for numa festa, né, os adolescentes, aí, os jovens sabem como é que funciona, e você não ficar na festa, provavelmente vão chamar os meninos de gay, a não ser que ele fique com outro menino, né? Você está criando seus filhos nesse ambiente. Você que tem crianças que saíram agora há pouco para o Central Kids, é assim a situação. E o que é que faz um adolescente, um jovem, quando diz, não, eu não fico, eu estou me reservando, eu estou me guardando para o meu casamento, porque eu sei que Deus está preparando para mim, se essa é a vontade dEle, uma pessoa. E se não for a vontade dEle, eu vou ficar sozinho. Eu não vou me casar, não vou namorar, porque você não é completo quando você se casa. Há pessoas que Deus simplesmente chama para a vida solteira. E são bênção na igreja, servem às vezes muito mais, trabalham, se envolvem muito mais do que nós casados que temos que cuidar da nossa família e agradar a nossa esposa, não é verdade? Você, marido, você tem que agradar a sua esposa, viu? Fala para ela assim, eu quero te agradar, meu bem, se você está com ela aí do lado, né? E a esposa tem que agradar o marido. E quem não tem esposa, você que teve a infelicidade ou de perder a sua esposa, ou de um divórcio, concentre-se, você que é solteiro, concentre-se em agradar ao Senhor, em viver para Ele,
Mas quando você se posiciona assim, adolescente, você vai ter insulto, você vai ter desprezo, você vai ter deboche, você vai ser gozado, vai ter um bullying a seu respeito. Isso é ser perseguido. É interessante, amados irmãos, que Jesus fala no final do versículo 12, se você tem a Bíblia aberta, olha aí no finalzinho. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alegrem-se, fiquem felizes, porque os profetas que viveram antes de vocês foram perseguidos também. Você que é craque na Bíblia, você que entende bem a Bíblia, tinha 3 funções no Antigo Testamento. Quais eram? Profeta, já está aqui. Sacerdote e rei. E a Bíblia diz que Jesus cumpriu os 3 ofícios. Ele foi rei, sacerdote, porque ele intercede por nós, e ele foi profeta. Por que Jesus menciona só um aqui? Você sabe? É muito simples. Porque o profeta era aquele que se posicionava. Se ele era profeta, ele era confrontador, ele não se amoldava aos costumes. Se você ler o Salmo 106, fala como as nações de Canaã, quando Israel entrou na terra prometida, dominaram espiritualmente a nação de Israel, porque eles não tinham os profetas estabelecidos, e eles se curvaram diante dos ídolos, diante dos deuses. Mas quando os profetas começaram a operar, começaram a confrontar a nação de Israel, e Jesus diz, eles mataram os profetas, eles perseguiram os profetas antes de vocês. Irmãos, nós temos que assumir o nosso papel profético nesta sociedade. Se a gente for usar uma figura que Jesus usou, o papel de luz, o papel de sal, esse é o papel profético. Sabe o que é o papel profético? É o papel da igreja que se posiciona, do crente, do cristão que assume o seu posicionamento, seus valores, a sua fé perante a sociedade. O sacerdote não fazia isso. Sabe o que o sacerdote fazia? Ele recebia a oferta, o animal que vinha a ele, e ele entregava lá na mesa do tabernáculo ou do templo. Ele orava pelo povo. O rei, pelo contrário, às vezes fazia alianças malignas, destruidoras. O rei era aquele que saía para a guerra, para conquistar terra, riqueza para a nação de Israel. Mas o profeta não. O profeta conhecia o coração da nação. O profeta vigiava para manter-se limpo e uma nação temente a Deus. Jesus está dizendo que nós seremos perseguidos se nos posicionarmos como foram os profetas, porque nós somos a voz de Deus hoje na terra. Nós somos a voz do Evangelho, a maneira como as pessoas poderão ver o Evangelho na terra. E eu não estou querendo dizer aqui, irmãos, veja bem, escute isso, olhe para mim. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que sair agredindo pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que ser inconveniente, nós temos que ser autoritários, nada disso. Nós temos que amar as pessoas. Jesus se colocou do lado de uma prostituta lá samaritana e de outras, e ele perdoou, ele amou, ele restaurou essas pessoas. Jesus se colocava diante de políticos, ladrões, corruptos, cobradores de impostos, e ele transformava a vida dessas pessoas pelo discipulado. Sabedoria de Deus para nos posicionarmos. Assim como você, quando for tentado na área sexual, às vezes numa festa, não é? Você jovem, adolescente, você pode simplesmente sair de perto, você não precisa dizer que você é cristão, você não precisa falar nada disso. Simplesmente saia de perto daquilo que pode ser destruição para a sua vida. O nosso problema é que nós queremos viver dentro. Tem sido um problema para o cristianismo no Brasil, nós queremos viver dentro das igrejas, mas vamos nos amoldando lá fora.
nós nem atraímos pessoas para Cristo por causa da nossa posição, do nosso testemunho, e nem geramos perseguição sobre nós. Então a gente fica no meio. Pergunte na sua vida, na sua casa, na sua família, para os seus filhos, para os seus pais, qual tem sido algum tipo de perda? Faça essa pergunta hoje. Qual tem sido algum tipo de perda que você tem tido? Pode ser profissional, financeira, amizade, perder a turma, por causa da fé. Jesus diz, por minha causa, por causa da justiça, seremos perseguidos. Pergunte isso para você agora. Alguma coisa que você perdeu já este ano? Nós estamos em outubro, quase no fim do ano. Alguma coisa que por causa da fé você deixou de usufruir, de se beneficiar. Alguma ficada que você não ficou, que você não quis, porque você era discípulo de Cristo. Algum sexo fora do casamento, que você foi tentado e houve oportunidade. Ou alguma pornografia, algum roubo, algum ganho, alguma mentira, que você perdeu por causa da fé, por minha causa, Jesus, por causa dele. Se nada está acontecendo, se não estamos perdendo nada, a gente precisa fazer a pergunta, será que estamos nos amoldando? Talvez um dinheiro a mais que você poderia ter tido, mas você pagou o que era devido, você fez o que era certo, mas você perdeu. Irmãos, isso tem que nos chamar a uma confrontação com o Evangelho. A gente está terminando a série hoje, sendo confrontados pelo Evangelho. Porque nós precisamos perguntar, o que é que tem no nosso coração? Jesus não está preocupado se você vem ao culto, se você vê a Bíblia, se você assiste filme evangélico, se você dá seu dízimo. Jesus está preocupado em transformar o nosso coração. Amém, irmãos? Essa é a questão. Há uma história muito grande, muito bonita na Bíblia, que marca muito a vida de Jesus e dos discípulos. Pouco antes da morte de Jesus, ele está passando por Samaria. Samaria era uma região ao norte de Jerusalém, e lá habitava um povo que era um misto, era uma mistura, inclusive judeus das tribos que se dispersaram. Os judeus não gostavam dos samaritanos e vice-versa. E Jesus tinha que passar pela Samaria, porque ele estava viajando com os discípulos rumo a Jerusalém. E diz o texto que quando ele chega num dos vilarejos da Samaria, ele não foi recebido. Não foi recebido. Houve perseguição. Perseguição clara, aberta. Era obrigação cultural que toda pessoa abrisse a casa para os peregrinos. Se alguém chegasse na frente da sua casa e você estivesse numa cidade daqueles dias, você tinha que dar hospedagem, comida. Era dever social, dever da cultura. E Jesus entra em Samaria e ninguém dá bola para Jesus. Pelo contrário, eles fecham a casa, fecham a porta. E os discípulos ficam irritados com aquilo. Aí Pedro e João se levantam, vão falar com Jesus. Veja bem a história, você conhece a história? Vão falar com Jesus e fazem uma pergunta. Jesus, vamos acabar com essa perseguição aqui. Vamos orar, o Senhor quer que a gente ore, e a gente pede para Deus mandar fogo do céu, destruir essa cidade, vem aqui uma destruição generalizada, acaba com todo mundo, porque esse negócio de ser perseguido, Jesus, onde já se viu alguém não abrir a casa para o Senhor, alguém não ter os valores que nós temos, Jesus, como pode isso? Jesus olha para eles e responde, nua, claramente, cruamente, vocês não sabem de que espírito vocês são. Na verdade, eles não sabiam mesmo. Sabe por quê? Os discípulos ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo, como acontece quando a gente se converte. O Pentecostes não tinha acontecido ainda, então eles não sabiam mesmo.
E Jesus está dizendo, vocês ainda vão precisar se converter, e vai ter que haver vida no coração de vocês. Vocês não sabem que espírito vocês são. Jesus está querendo tratar no íntimo, no âmago da alma. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você, irmãos. Não é por capa religiosa. É mexer no coração. É mexer no coração. Eu ouvi uma estatística que é dos Estados Unidos, não é do Brasil, que em cada 10 homens até os 40 anos, acho que é de 18 a 40 anos, 38 anos, cada 10 homens dentro das igrejas americanas tem prática de frequentar sites pornográficos. Em cada 10 mulheres, 4 mulheres têm a mesma prática. Como é que pode isso, irmãos? E aí os casamentos ficam estragados, os relacionamentos conjugais destruídos, perde-se a afetividade, afasta-se um do outro e não se tem mais carinho, afeto e desejo nem sexual, porque há uma destruição. Jesus está querendo olhar para o âmago do nosso coração, como Ele fez com Pedro e João. Vocês precisam entender que espírito vocês são. O que tem aí dentro de vocês? É isso que Jesus está falando para mim. Eu quero arrancar as coisas de dentro, não quero pôr capas por fora. Aí pode vir a perseguição, ou o desprezo, a gozação, o deboche. Não por sermos inconvenientes, não por sermos chatos, não por sermos aqueles que rejeitam, que ficam falando e usando o nome de Deus para rejeitar práticas das pessoas. Não. Mas porque nos posicionamos. Nos posicionamos. O que você precisa se posicionar? Talvez não seja nenhuma dessas coisas que eu mencionei como exemplos, mas o Espírito de Deus pode falar ao seu coração. Nós tomamos agora há pouco a ceia. Quase todos nós viemos à mesa. A mesa é lugar de reconciliação. Não dá para tomar a mesa, tomar o pão, vir na mesa, tomar o pão, comer o pão, beber o cálice, se mudanças não acontecerem. Na maneira de você tratar sua esposa, seu marido, seus filhos, de honrar os seus pais, de cuidar do seu corpo, de cuidar daquilo que entra pela sua boca, daquilo que sai da boca com palavras porque está no coração. Irmãos, não dá para a gente separar a religião da vida, o relacionamento com Deus da vida. Essa é a chamada de Jesus na sua última bem-aventurança. E eu quero convidar você a baixar sua cabeça agora. Vamos ter um tempo de oração, irmãos. Jesus diz assim: porque deles é o reino dos céus. Reino. Reino é autoridade. Reino é comando. Se Jesus está dizendo deles é o reino dos céus, é porque este reino tem que reinar, governar sobre a nossa fala, pararmos de falar coisas indevidas. Tem que reinar sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre os nossos valores. E eu quero convidar você agora a se expor diante de Deus e dizer: Senhor, vê se há alguma coisa em mim, me mostra algum sinal do anti-reino que esteja na minha vida, porque eu quero o teu reino, porque deles é o reino dos céus, o reino dos céus. Quero convidar você a se expor diante de Deus agora e dizer: Senhor, me revela alguma coisa que a cultura prevalecente desses dias tem afetado a minha maneira de agir, de pensar, as minhas conclusões, os meus valores. Coloque-se diante do Senhor. Não se engane, achando que a gente agrada a Deus pelo tanto que vamos à igreja, pelo tanto que cantamos,
O que agrada ao Senhor é um coração contrito, arrependido, quebrantado. Isso agrada a Deus. Ore aí. Ore para que Deus revele na sua família. Às vezes temos ídolos em casa, irmãos. Eu não estou falando aqui de ídolos da religião, religiosos, mas são práticas que a gente não abre mão e a gente não quer que ninguém fale sobre elas. Hábitos, supostos direitos, maneira de falar, que nós achamos que ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim. Há alguém no céu que tem tudo a ver com isso, porque Ele salvou você, te deu nova vida, e Ele é Senhor da nossa vida. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Talvez alguma coisa que você hoje, amanhã, vai ter que pedir perdão, falar para alguém da sua casa, consertar alguma coisa que está quebrada, que está destruída, algum hábito que não tem sido bom, alguma coisa que diante de Deus, só Deus sabe, somente Ele conhece. Vamos permitir que o Espírito de Deus nos limpe. A Bíblia diz que o diabo vem para acusar, o Espírito Santo vem para curar. O Espírito Santo vem para convencer, para libertar. O diabo vem para denunciar e destruir. O convencimento que vem de Deus, o arrependimento que é dado por Deus, nos liberta, nos tira, nos dá vitória sobre essas coisas. Mas apenas o peso da consciência não vai gerar nenhuma mudança. Por isso, não deixe o peso tomar conta de você agora. Permita que haja arrependimento, contrição, quebrantamento no seu coração. Oh Deus. Aí onde você está, se você quer orar, tomando uma decisão, em alguma área da sua vida, e você quer dizer: Senhor, os meus irmãos lá da Eritreia, da Arábia Saudita, são meus irmãos lá da Coreia do Norte, se eles estão presos e assumem a fé em Cristo, eu quero assumir a minha fé em Cristo aqui na minha liberdade. Se você quer isso, eu quero convidar você a se colocar em pé, como uma decisão. É você e o Senhor. Eu não sei o que se passa no seu coração, mas nós vamos orar, porque Ele sabe, Ele conhece. E nós vamos clamar pela ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Você na galeria, aqui embaixo, fique em pé onde você está, vamos orar juntos. Vamos pedir que Deus trabalhe na nossa vida, limpando, purificando, nos transformando, porque queremos viver no reino. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó Deus. Ó Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Muitos de nós aqui, Senhor, estamos nos expondo na tua presença e dizendo: Senhor, arranca aquilo que tem sido um comportamento, um hábito, uma maneira de pensar, de falar, de agir, que desagrada o teu Espírito Santo. Nós expomos aqui agora a nossa vida e dizemos: Senhor, santifica a nossa vida. Limpa-nos, Senhor, daquilo que tem nos destruído, das doenças emocionais e espirituais, das fraquezas, dos pecados, Senhor, que tem nos levado para longe, nos afastado do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, pela sabedoria,
por fazermos escolhas que são de acordo com a Tua vontade, de tomarmos posicionamentos, de assumirmos, ó Deus, valores, práticas, que sejam coerentes com o Teu reino, Senhor. Nós te pedimos, vem sobre cada pessoa que ora nesta hora, que se arrepende. Vem sobre cada um de nós, Senhor. Nós nos apresentamos para que a luz da santa presença do Espírito Santo ilumine o nosso coração, porque queremos sim saber de que espírito somos. Somos do Espírito Santo, fomos batizados, recebemos. Muda-nos, Senhor, transforma-nos como igreja Tua, noiva de Jesus, que aguarda a vinda do noivo, que se santifica, que se limpa. Deus, nós queremos ser bênção no meio da nossa sociedade. Pai, independente de quem ganha a cadeira da autoridade lá em Brasília, no Estado, Pai, nós queremos nos submeter aos valores do Teu reino, Senhor, como aqueles irmãos, tantos irmãos, em países fechados ao Evangelho, fogem para não serem mortos. Nós te pedimos, ó Deus, usa a nossa vida, hoje, aqui, agora, na liberdade que temos. Quando amanhã sairmos para o trabalho, para a faculdade, para o colégio, para o escritório, onde quer que seja, ó Deus, que o Senhor nos dê esta consciência da Tua presença, para sermos uma bênção onde estivermos. Que seja assim, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé todos, irmãos, para a bênção, e que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor também infinito do nosso Deus e Pai, que alcança a igreja em lugares tão difíceis, que este amor, esta graça e a unção e a direção do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, a sua casa, sobre a igreja perseguida em todos os países da terra, sobre o Brasil, sobre aqueles que hoje estão recebendo autoridade ou ainda receberão no final do mês, no segundo turno, sobre toda a nossa nação, haja a graça, o amor e a presença Tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos na paz de Cristo, irmãos.